Então vamos finalizar o mês de junho e começar o mês de julho. Vou te mostrar o que eu li e o que eu pretendo ler. Bora lá! Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou a Clau, aqui do Estante da Clau, testando ângulos. Vocês vão ver esse tripé virando um monte para um lado para o outro para ver como é que a gente se sente melhor aqui. Mas por enquanto este ângulo eu tô gostando. Tomara que o som seja também bom. Eu não tô usando o microfone. O meu microfone ele acaba rapidamente. Não sei o que acontece. Então às vezes eu gravo um vídeo, vou gravar o outro e ele já acabou o som e eu gravo o vídeo inteiro e não tem mais som saindo, né? Chato, né? Bora lá então, eu vou te dizer o que eu li esse mês de junho e que eu pretendo ler pro mês que vem. O que aconteceu aqui? Vou pegar minhas anotações, espera aí. Vamos separando. Vou ler. Pra começar, eu li O Rei do Inverno, de Bernard Cornwell. Falar em Bernard Cornwell acelera meu coração. Maravilhoso. É a segunda vez que eu leio As Crônicas de Arthur, volume 1. Eu sou louca, eu marco muito. Depois eu quero aprender. Eu quero aprender a não marcar tanto assim. Mas eu vou me interessando. Tem dados que eu quero ler de novo. E... talvez eu queira lembrar de um nome, de um fato histórico. Eu acabo marcando. De vez em quando eu não marco nada, achando que vou confiar na minha memória e daí dá porqueira. Tá lido, adorei. Não peguei o segundo volume pra ler na sequência agora em junho, temendo que não vai dar tempo. Mas talvez eu possa incluir pelo menos o início desse livro. O segundo volume, tá bem? Então, lido O Rei do Inverno. Lido. Na verdade, eu li esse livro no momento que eu queria relaxar, férias, só que eu não fiz a resenha, então eu dei uma passadinha de olhos nele depois pra fazer a resenha pra vocês aqui. Tá lido, é de Barbara O'Neill. Se vocês... Todos os vídeos que eu tô falando aqui, eu vou deixar nos cards ou na descrição do vídeo o link para os vídeos dessas resenhas. O que eu vou te dizer? Foi um bom livro, foi um livro que me distraiu bastante, que me entreteu. Tá certo falar entreteu? O português falhou aqui. Entenderam, né? Gostei de ler. Recomendo, recomendo. Não acho que é uma literatura melhor do mundo, mas eu gostei bastante de ler, tá bem? Tá aqui. Eu li também Morte Lenta. Na verdade, ó, tá marcado também. É um livro lido já há um tempo e que eu fiz a resenha só agora. Também dei uma passada de olhos nessas marcações para relembrar. E esse tipo de livro, vou te contar uma história. Eu li poucos livros esse mês, na verdade. O que me salva são esses livros que eu li em outro momento e que eu não pude botar aqui no canal. Às vezes a vida pega, né? A gente tem muita coisa para ler pro trabalho. Eu sou psicóloga, para quem não sabe, então eu atendo meus pacientes. Estou sempre pesquisando coisas novas ou tirando algumas dúvidas e lendo. Eu leio bastante, então às vezes não sobra tempo para ler tanto quanto eu gostaria da literatura. Essas leituras antigas me salvam. Nesse mês, eu acabei de ler O Crime e Castigo, leitura que eu fiz com o meu clube de leitura, eu e minhas amigas, que volta e meia eu falo aqui. Eu tava há um tempo já lendo O Crime e Castigo. Qual é o meu sentimento lendo O Crime e Castigo? Claro, livraço, Dostoiévski, mas às vezes eu tenho a sensação de que eu tô lendo mais do mesmo. Entre aspas, gente, tá? Entendam, eu não tô desmerecendo o livro, mas eu já li outros livros de Dostô, me parece que eu fico repetindo os personagens, mas é um livraço. Depois que acaba, não sei se estou cometendo uma heresia, talvez esteja, me perdoem, o livro, eu fico com uma sensação de que eu venci uma grande obra. Enquanto eu estou lendo o livro, muitas vezes eu arrasto, eu quero acelerar a trama, porque eu já entendi aquilo, mas ele que é o escritor, não sou eu, ele sabe o que tá fazendo. Eu tenho total consciência disso. E a minha opinião tem a verdade de lei, né? Mas enfim, eu gostei do livro, do Crime e Castigo. Humilde opinião, não quero dizer que o que eu estou dizendo tem resenha no canal, procurem lá pra olhar. Eu recomendo porque acho que é um clássico e tem alguns clássicos que a gente deveria ler. Deveria também, entre aspas, tá bem? Vamos ser muito democráticas aqui. Nada a gente deveria, nada a gente é obrigada. Mas de maneira geral, a gente se beneficia lendo um livro desses, a gente se beneficia conhecendo a cultura do mundo, né? Dando acesso à cultura. Eu tenho a seguinte opinião: a gente tem que dar espaço para ter leituras diversas e buscar conhecimentos diversos. Porque se a gente busca só aquilo que a gente está acostumado, o que a gente vai aprender nessa vida, né? Pensa bem, se a gente é de uma posição política, por exemplo, e a gente não lê nada e não se expõe ao contraditório, tá bem, a gente vai manter a nossa posição política, mas a gente não vai ouvir que existem outras possibilidades. Isso no campo político. No campo da cultura em geral. Tudo bem, eu curto um autor, eu curto Bernard Cornwell. Beleza,
Beleza, que eu me encharque de Bernard Cornwell. Mas se eu não ler outros tipos de leitura, eu vou estar perdendo de conhecer o que existe no mundo. Deu pra entender? Claro, essa é a minha opinião, cada um tem a sua, e se a opinião fosse uma coisa boa, a gente não dava, a gente vendia, né? Ok, entenderam? Foi lido Crime e Castigo. Eu também botei aqui no canal um vídeo sobre o início de um tour pelas minhas estantes. Como são 8.000 livros, tô brincando, não é esse número, mas eu tenho muito livro, eu gravei alguns livros cujos autores começavam com a letra A. Mês que vem, talvez, ou esse mês, eu grave outro continuando minhas estantes, tá bem? Então tá aí no canal um monte de livro que eu tenho. Esse mês também eu li essa peça linda, maravilhosa, cheirosa e cheia de graça, chamada O Inimigo do Povo, de Henrik Ibsen, que eu amei. E o que eu posso dizer pra vocês? Esse livro mostra muito bem o limite entre o que é certo e o que é errado fazer. Mesmo fazendo certo, a gente vai ter consequências que podem ser funestas, podem ser muito ruins, mas é o certo. Então, por exemplo, o que você faria se descobrisse que algo na sua cidade tá muito mal, tá muito ruim e pode prejudicar um monte de pessoas, mas se forem arrumar este algo que está ruim, a cidade inteira pode ser impactada financeiramente, pode ser um desastre. A gente vai pela ética, pelo cuidado com a saúde, ou a gente deixa isso acontecer, essa coisa ruim que tá acontecendo, porque senão a cidade vai ir à falência. Tá aqui. Muito legal essa peça de teatro. O que mais? Esse mês eu resolvi não fazer um vídeo de filmes e HQs e séries, por motivos aqui meu de organização. Talvez agora em julho eu consiga juntar todos os filmes que eu vi, e séries, e mangás, e HQs, e fazer, tá? O vídeo. Mais uma prévia do que eu vi. The Family Plan. Eu vi o Gladiador 2. Eu comecei a ver The Last of Us. Eu vi um filme chamado 10.000 anos antes de Cristo, com narração de quem? Omar Sharif. Eu assisti um episódio do Cosmos, Uma Odisseia no Espaço, com o Neil Tyson, aquele, que eu esqueci o nome exatamente. Eu assisti Três Estranhos Idênticos, Missão Impossível 1 e a última. Eu quis rever a Missão Impossível para poder assistir a última. Só consegui assistir a Missão Impossível número 1. Eu assisti Mr. and Mrs. Smith. Por fim, eu assisti Gênio Indomável com Matt Damon e com o Robin Williams. Eu anotei William Smith, por quê? Não sei. Deixa eu arrumar aqui antes que eu me atrapalhe. Esse Gênio Indomável, maravilhoso. O filme também tem o Ben Affleck e outros atores importantes. Foi o que eu vi mais ou menos de filmes, mas depois a gente fala sobre isso. Então foi isso que eu vi de filmes nesses últimos tempos e séries. Ah, eu também vi Matéria Escura, série baseada no livro, né, do Blake Crouch, Matéria Escura. Foi muito boa. O Gênio Indomável, muito bom, mas eu não vou comentar agora, vou deixar para o final de julho. Bora lá, então, para eu te mostrar o que eu pretendo ler em julho. Por fim, botei aqui no canal um vídeo com as minhas compras de livros da minha viagem que eu fiz há pouco tempo atrás para Áustria, Dinamarca e Portugal. Assim encerramos o mês. Vamos agora começar esse mês de julho. O que eu pretendo ler? Então, vou ler esse mês do Cláudia Pinheiro. A Helena sabe que é uma mulher, senhora, pelo que eu entendi, que está com Alzheimer ou uma demência, né? E o que vai acontecer com ela tendo que viver com essa condição e vivendo sozinha, né? Eu já comecei a ler O Sanatório, de Sarah Pearse, que é um thriller, um suspense. Já tem o inicinho aqui. E espero não demorar, apesar de ser grande, porque ele é bem rápido de ler. Quero ler também Magic e o Monstro, essa coisinha linda, cheirosa, gostosa e cheia de graça, de Robert Louis Stevenson, dessas edições da Antofágica que eu amo. Olha a lindeza. Eu gosto desses livros também da Antofágica, porque a diagramação eu acho maravilhosa e são letras grandes. Não é aquela página que vem escrita até que assim, com uma letrinha minúscula, que eu tenho que ler assim, e não porque me falte visão. Claro, tenho diminuída, né? Eu tô usando óculos, mas tem livros que são muito pequenininhos, muito feia a diagramação. Amo isso aqui. Eu já comecei a ler O Problema dos Três Corpos. Esse aqui, eu tô lendo com as minhas amigas da literatura. Não sei se eu consigo acabar esse mês, tá? Porque a gente tem uma discussão a cada 15 dias, mais ou menos. Acho que eu consigo, que a gente vai conseguir. A primeira meta de leitura é até a página 200, porque ele é uma leitura que a gente lê e não tem muito o que discutir nas 100 primeiras páginas, vai? Então a gente aumentou a meta para 200. Mas vejam, eu já tô na 108, tá? Estou lendo O Egípcio, de Mika Waltari, ou Waltari, que é um escritor finlandês, se eu não tô enganada. O que acontece nesse livro? É o típico livro que a leitura é ruim de fazer, porque é pequena e exprimida e vai até o final da página. Não é agradável a experiência de leitura, mas o livro tá muito bom. Então,
Então, espero de trazer logo essa coisinha linda aqui pra vocês. O que eu pretendo também? Botar a resenha de um livro chamado The Little Snake. Eu deixo aqui na tela a capa, porque eu não estou achando ele nesse momento. É um livrinho pequenininho, assim, um livrinho de bolso. É uma fábula, a princípio, e deve ser bastante rápida de ler. Não duvido que seja o primeiro que eu vá colocar aqui no canal. Também pretendo mostrar pra vocês livros que eu andei comprando ou ganhando. E por último, o vídeo de filmes e HQs e mangás, etc. Acho que assim a gente fecha o mês. Podem aparecer novidades aqui? Podem. Pode haver uma modificação? Pode. Tá bem? É isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado por ficarem até esse momento. Não esqueçam de dar o joinha e se inscreverem no canal, porque assim vocês ajudam a levar a literatura para todas as partes do mundo. Otimista? Sou. Beijos. Me liguem.